Desde então, desde que o caso do John Morant voltou a ser notícia, faz um mês, 6 semanas, eu sinto que todos nós simplesmente decidimos coletivamente não falar sobre ele e não falar sobre os Grizzlies, e eu acho que precisamos falar. Muita gente não percebe o quão mal John Morant jogou este ano, mesmo nas 14 partidas em que atuou. Ele tem enfrentado problemas de saúde e disponibilidade. Mas mesmo quando ele está jogando, não é como se você estivesse recebendo um nível quase de All-NBA. John Morant, você não está recebendo o John Morant em nível de All-Star. Dá pra argumentar que você nem está recebendo um jogador em nível de titular no momento em Memphis. Até agora, John Morant tem aproveitamento de pouco mais de 35% nos arremessos de quadra. Ainda mais preocupante, ele tem 42% de acerto em arremessos de 2 pontos. O que é completamente absurdo para um cara que, na maior parte do início da carreira, era conhecido justamente por chegar até a cesta e conseguir, entre aspas, pontos fáceis. Ele era explosivo, finalizava bem perto da cesta e tinha bom aproveitamento nos arremessos de 2 pontos, além de um bom arremesso de flutuação. Seu problema eram as bolas de 3. Teve um ano em que arremessou muito bem de 3 e assim sua carreira decolou. Esse é provavelmente o número mais preocupante, mas ainda tem o outro para você. Ele tem a maior média de turnovers da carreira, mesmo jogando apenas 28 minutos por jogo, menos que em outras temporadas. Está perdendo mais a bola em menos tempo. Porcentagem de arremessos mais baixa da carreira, e ele não está arremessando bem de 2, e esse número de arremessos de 2 não está arremessando bem de 2. Para mim, isso indica todos os problemas que Ja Morant enfrenta atualmente na carreira. Seja qual for o atleticismo e confiança que tinha no início da carreira, eles não sumiram. Ele continua muito atlético. Mas o quanto ele podia confiar nisso antes, agora ele não pode confiar tanto, e não é que isso nunca vai voltar. Eu não acho que Ja Morant esteja completamente acabado como jogador da NBA, acho que ele está um pouco acabado, mas não completamente, e em algum momento talvez ele fique mais saudável, comece a finalizar melhor perto da cesta. Mas eu acho que chegamos a um ponto agora em que ele está jogando tão mal que esses números são um pouco reais, talvez não totalmente reais, mas um pouco reais, e que, seja lá o que ele for daqui pra frente, vai ser apenas uma versão pior do que já vimos dele. Nós já vimos o melhor de John Morant e isso é um lugar muito preocupante para se estar, se você é ele, e claro também para os próprios Grizzlies. Passamos por uma situação bem dramática há 4 ou 6 semanas, quando ele se irritou com o técnico e outras questões. E parecia que, será que eles vão trocar o John Morant? Será que ele ainda quer ficar lá? E agora já estamos em uma conversa diferente, porque naquela época a conversa era, e se ele forçar a saída dele? Pra onde o John Morant iria? Isso é meio interessante porque ele poderia acabar em outro time. Como está o valor de troca do John Morant? Há um entusiasmo do tipo, caramba, esse é o próximo grande astro a ser trocado. Agora já é categoria de uau! Na verdade, essa é uma situação bastante difícil para Memphis, pois depende totalmente do valor potencial de troca dele. E pra mim, agora eu não acho que Ja Morant seja um ativo negociável. Acho que chegamos nesse ponto pelo que ele tem jogado, acho que chegamos nesse ponto pela disponibilidade dele, acho que chegamos nesse ponto pelo contrato dele. Não vejo como Memphis conseguiria trocá-lo por algum valor, mesmo que quisesse. Também não tivemos sinal de que Já pediu para ser trocado. Não tivemos nenhuma indicação de que os Grizzlies saíram por aí e procuraram ativamente trocá-lo, ou como seria esse mercado. Mas se você está me perguntando, eu não acho que ele tenha qualquer valor de troca. É loucura para um time assim. Estamos na era do segundo Apron. Todo mundo está preocupado não só em pagar contratos altos, mas principalmente em pagar contratos altos para caras que não estão disponíveis ou que não são bons. E infelizmente, Ja Morant se encaixa nas duas categorias neste momento. Para um time de Memphis, sem muito do Já, a temporada de Jaren Jackson Jr. tem sido bem decepcionante. Pensar onde esse time estava há 2 ou 3 anos e onde está agora em relação ao futuro é muito preocupante. É preocupante não só pelo desempenho deles, mas também pelos contratos. O de Jaren Jackson não é ruim, mas já jogou mal este ano e Jaren Jackson foi decepcionante. Mas você também não pode mudar de direção. Não há opção ou plano para próximos passos. Neste momento, isso não existe. Você só espera que Jaren Jackson se adapte ao novo sistema e volte a jogar em nível de All-NBA até o fim do ano, já que é só um técnico novo. No caso do Já, você só espera que ele fique saudável e se encontre. Se isso não acontecer, você ficará com contratos enormes na folha, com jogadores abaixo do esperado, sem conseguir trocá-los ou obter valor. Acho que esse é o assunto menos discutido e a manchete menos comentada da liga. O Memphis Grizzlies enfrenta uma situação ainda mais preocupante. Para Já, mas Jaren Jackson também merece ser citado. Eles vão pagar a esses caras 90 a 100 milhões por ano juntos, ocupando grande parte do teto salarial.
E você vai receber menos do que um desempenho de nível All-Star de ambos. E como exatamente você deve lidar com isso? Parece impossível. Não é totalmente impossível, pois um time da Filadélfia está fazendo isso e ainda é semi-competitivo. Apesar de Joel Embiid nunca jogar e Paul George não ser tão eficaz, ambos têm contratos enormes. Eles conseguem fazer isso porque tem Tyrese Maxey, VJ Edgecombe, Jared McCain e Quentin Grimes. E os Grizzlies realmente têm outros caras com quem você pode se empolgar, principalmente Cedric Coward. Mas eles também fizeram um trabalho decente ao longo dos anos, encontrando outros jogadores para o elenco. Eu sei que Santi Aldama é um jogador polêmico e acabou de conseguir um novo contrato, mas pelo menos é alguém em quem você pode apostar que continue crescendo e se desenvolvendo. Scottie Pippen é outro cara. Ainda tem peças nesse elenco. E eu acho que você pode olhar para a situação da Filadélfia e apontar para isso e dizer: bem, a gente pode ser assim. Ainda não acabou, mesmo que esses caras não sejam mais All-Stars, mas, sinceramente, é deprimente. Tipo, se você é torcedor dos Grizzlies, ver um time que há 2 ou 3 anos era uma equipe em ascensão, e você tinha Joe, tinha Jaron Jackson, tinha todas essas outras peças, e agora, aliás, eu deveria ter mencionado antes, agora Zach Edey é mais uma peça. Se ele ficar saudável no centro, Coward e outros, isso define o futuro dos Grizzlies. Pense onde você estava há 3 anos e onde está agora. E simplesmente não parece haver nenhum tipo de direção. Tipo, eles vão ser bons o suficiente para ganhar de 40 a 42 jogos, provavelmente no mínimo, com uma temporada semi-saudável. Mas realmente não há um teto, certo? Tipo, não existe um teto de 50 a 55 vitórias, a menos que JA volte a ser um cara de All-NBA. Estamos falando de alguém que já foi um dos 15 a 20 melhores da liga. Se conseguir trazê-lo de volta, muda tudo, mas isso não está acontecendo. O que você está passando é parecido com o que o Philly enfrenta, talvez sendo a história positiva do início do ano se tudo der certo pra você, e realmente não sei como racionalizar isso. Para quem torce pelos Grizzlies ou quer vê-los bem, por que não trocar o Jaron Jackson? Acho que ele tem valor já que joga dos dois lados da quadra. Se não exigir muito dele no ataque, ele pode ser muito eficiente. A questão dos rebotes é como é, mas vejo valor caso realmente quisessem trocar o Jaron Jackson, embora esse valor nem exista para o JA. Na minha opinião, acho que você realmente teria que adicionar uma escolha junto com o JA para se livrar dele por causa do contrato e da disponibilidade. E isso é simplesmente louco, porque, de novo, eu continuo comparando eles com o Philly. Se você ignorar isso e só disser que é ruim John e Jared Jackson ganharem tanto dinheiro, no caso do Jaron Jackson é decepcionante, no do Ja chega a ser quase um desastre se separado. Temos Cedric Howard, Zach Edey e várias escolhas da troca do Desmond Bane. Orlando está bem, mas sempre foi uma boa ideia acumular escolhas para o futuro. Porque desastres acontecem o tempo todo, temos 2 times este ano que vão conseguir escolhas entre as 5 primeiras, potencialmente Atlanta e Oklahoma City, porque eles apostaram contra alguns desses times. Obter escolhas para drafts futuros é o principal objetivo. Comparando com Filadélfia, faz sentido. Tipo, se você pudesse só tirar Paul George e Joel Embiid do time e se livrar dos salários, Jared McCain, Quentin Grimes, Tyrese Maxey e VJ Edgecombe, outras coisas acontecem no garrafão, o que é interessante e empolgante. O gerente geral sabe o que faz. Em Memphis, se tirasse Ja Morant e um pouco Jaren Jackson, teria Coward, várias escolhas e Zach Edey. Tem algo acontecendo aqui e, infelizmente, Memphis se encontra bem no meio disso tudo. E eu realmente acho que isso tem sido pouco discutido. Primeiro, Ja Morant tem jogado mal, e segundo, o futuro em Memphis é muito incerto. Na minha opinião, essa organização geralmente monta bons times. E encontrando valor no draft, e encontrando valor em jogadores não draftados, em agentes livres e todas essas outras coisas, e mesmo assim, eles ainda se encontram nessa situação. Isso mostra como é importante que as estrelas estejam disponíveis e evoluam. Nos últimos anos, isso não ocorreu com Ja Morant, e neste ano com Jaren Jackson. E isso pode literalmente afundar toda a sua franquia, do jeito que as regras estão estabelecidas na liga e com o quão mal as coisas têm ido pra Memphis até agora. Então tudo isso pra dizer que é insano onde eles estão agora. Eu, pessoalmente, não espero uma troca do Ja Morant agora, pois acho que ele não tem valor no momento.